E Deus, Ele está falando a mesma coisa aqui, ó. Quantos mil anos antes disso, Deus está falando que a maldade havia se multiplicado no coração do homem. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia ela faz questão de deixar bem explicado que Noé era justo, Noé era íntegro em sua geração. Ou seja, muitas das vezes, eu não estou falando para a igreja, estou falando para mim, mas se servir para você, pega. Muitas das vezes nós, no mundo de hoje, a gente encontra dificuldades em ser cristão. É ou não é? É fácil para vocês? Para mim não é. Mas eu persevero. Pela glória do Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Porque sozinho, irmão, João 15:5, a Bíblia diz assim: sem mim, nada podeis fazer. Sozinho, nós somos presas fácil. Mas pelo Espírito Santo, andar guiado pelo Espírito, irmão, é isso que a gente precisa aprender. Andar guiado pelo Espírito. E não querer que o Espírito nos acompanhe. Porque nem sempre os caminhos do homem agradam a Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bom, mas são de morte. E andar guiado pelo Espírito Santo, Ele já vai te livrar de tudo isso. Muitas vezes a gente fala com as pessoas assim, que Deus te acompanhe. Mas será onde que essa pessoa vai? Será que Deus vai acompanhar essa pessoa mesmo? Será que em qualquer lugar que eu pisar, Deus vai me acompanhar? Ou Deus é que vai guiar os meus passos? A gente tem que pedir a Deus o discernimento quando a gente acorda. Eu até postei ontem, que eu peguei do status da pastora Adriana. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia do seu quarto antes que esteja tudo certo entre você e Deus. Obrigado, meu Deus abençoe. Andar guiado pelo Espírito Santo, irmãos, é você dizer assim: Senhor, não eu, não mais eu. É entregar os caminhos ao Senhor. Salmo 37:5. É muito fácil a gente falar assim: entrega os teus caminhos ao Senhor. O difícil é confiar nele. Entregar os caminhos, cada culto alguém levanta a mão e entrega. Mas no outro dia, será que confia? Meu irmão, quantas cadeiras vazias tem aqui nessa noite? Quantas cadeiras vazias tinha ontem aqui no evento? Quantas cadeiras vazias tinha na sexta-feira no culto? Quantas pessoas na sua célula deixou de ir? Na quarta-feira no culto. E não é só na igreja quadrangular do Pires, não. São todas as igrejas em geral. Mas sabe o que Deus está me mandando dizer aqui através dessa palavra? Você sabe por que Deus me deu essa palavra, irmãos? Porque Noé pregou para quantas pessoas? Noé pregou para o mundo inteiro daquela época. Quantas pessoas entraram na arca? Somente 8. Somente 8 pessoas entraram. Deus, coloca isso no seu coração. Deus não está preocupado com essa cadeira vazia. Deus está preocupado com as cadeiras preenchidas e o coração vazio. Porque se o seu coração e o meu estiver preenchido, não tem nenhuma cadeira vazia na igreja. Mas o nosso coração está vazio. É hipocrisia eu dizer que não. Eu sou o pregador da noite, mas o meu coração, se estiver preenchido pela palavra do Senhor Jesus, não tem cadeira vazia na igreja. Hoje é domingo, irmãos. Quem trabalhou hoje? Levanta a mão quem trabalhou hoje. Amém. Eu também trabalhei. Eu trabalhei porque eu quis. Não que eu não precise, mas eu tinha a opção de não trabalhar. Mas por que eu escolhi trabalhar ao invés de eu escolher fazer uma visita? Por que eu escolhi trabalhar ao invés de eu ir pregar a palavra em algum lugar? Por que eu escolhi trabalhar ao invés de eu vir fazer algo para Deus? É porque ainda existe vazio no meu coração. Porque quando Deus preenche o coração, existe uma frase de um teólogo francês que fala que todo homem tem dentro do seu coração um vazio do tamanho de Deus. Que tamanho que é Deus? Você consegue medir? E aí o ser humano fica tentando preencher esse vazio com carro, com dinheiro, com casa nova, compra mais um lote.
Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz assim: os rios correm todos para o mar, e o mar nunca se enche. Assim é a vida do ser humano aqui na terra. Tem um carro de 10 mil que quer trocar de no de 20. Tem um carro de 20 que é um de 40. Tem um de 40 que é um de 60. Tem uma casa que quer fazer uma melhor, quer fazer mais uma para alugar. Eu estou falando é de mim, irmãos. Eu estou falando é de mim. Tem um caminhão que quer ter 2. Tem um lote que quer ter 2. Agora lê o livro de Atos e vê se é essa a igreja que o Senhor quer. Lê o livro de Atos e vê. A Bíblia diz no livro de Atos que todo mundo naquela época não se sentia dono do que tinha. Trazia e depositava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam a cada um para que ninguém tivesse necessidade. Isso é a igreja que o Senhor vai buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor quer buscar, irmãos. Qual que é a igreja que o Senhor vai buscar? É essa aqui? Não é. É essa aqui? Não. É essa aqui, ó. Eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós somos membros do corpo, membros da igreja. Que no dia que eu achar que eu sou igreja, eu acho que eu sou mais do que você que está aí. Só porque eu estou aqui em cima e você está aí sentado. Mas eu não sou. A Bíblia diz que são vários membros que constituem um corpo, e nenhum é mais importante do que o outro. A Bíblia diz isso, não é eu que estou falando. Não tem como o pé falar que ele é mais importante do que a boca. A boca come, a boca respira, mas o pé é que anda. Ninguém aqui é mais importante que ninguém. A glória seja dada ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim: temos porém